Se você observar os grandes ciclos do mercado cripto, vai perceber uma coisa curiosa. Curious. Não é apenas o preço que sobe, é uma ideia, uma narrativa. Em 2017, por exemplo, a narrativa dominante eram as ICOs, projetos levantando milhões apenas com a promessa de construir algo no futuro. Em 2020 e 2021, vimos outra narrativa dominar o mercado, DeFi e depois NFTs. De repente, todo mundo estava falando sobre isso. Surprised, investidores, desenvolvedores, influenciadores e até grandes empresas. E quando uma narrativa domina o mercado, o capital segue essa narrativa. Por isso existe uma habilidade que pode fazer muita diferença para quem investe em cripto: aprender a identificar uma narrativa forte antes da maioria. Mas como fazer isso? O primeiro sinal é o crescimento da atenção. Narrativas fortes começam pequenas. No início, apenas alguns desenvolvedores e pessoas mais técnicas estão discutindo o assunto. Depois, começam a surgir mais projetos explorando a mesma ideia. Logo em seguida, começam a aparecer investimentos, parcerias e notícias. Esse crescimento de atenção costuma ser um dos primeiros sinais. O segundo sinal é o aumento de capital entrando no setor. Quando fundos de investimento começam a apostar em uma determinada área, normalmente isso indica que existe algo interessante acontecendo. Capital institucional não entra em qualquer tendência. Eles procuram setores com potencial de crescimento real. O terceiro sinal é o aumento do número de projetos. Quando uma narrativa começa a ganhar força, novos projetos começam a surgir tentando aproveitar aquela ideia. Foi exatamente isso que aconteceu com o DeFi. De repente, surgiram dezenas de protocolos de empréstimo, exchanges descentralizadas e plataformas de yield. Isso cria um efeito de rede. Quanto mais projetos exploram a mesma narrativa, mais atenção ela recebe. Outro ponto importante é o fator tecnológico. Narrativas que têm base tecnológica real costumam durar mais. Algumas tendências aparecem apenas por hype e desaparecem rapidamente. Outras têm fundamentos fortes e acabam transformando o mercado. A tokenização de ativos do mundo real, por exemplo, pode ser uma dessas tendências mais estruturais. Outro indicador interessante é o comportamento da comunidade. Quando uma narrativa começa a ganhar força, comunidades online começam a discutir intensamente aquele tema. Redes sociais, fóruns e plataformas de desenvolvedores começam a mostrar sinais de crescimento naquela área. Mas existe um detalhe muito importante: nem toda narrativa forte significa sucesso para todos os projetos. Em cada ciclo, alguns poucos ativos capturam a maior parte do valor. Muitos outros desaparecem no caminho. Por isso, identificar a narrativa é apenas o primeiro passo. O segundo passo é entender quais projetos realmente têm potencial dentro daquela tendência. Outro erro comum é chegar tarde demais. Quando uma narrativa já está em todos os lugares, normalmente grande parte do movimento já aconteceu. As maiores oportunidades costumam aparecer quando a narrativa ainda está no início, quando pouca gente está prestando atenção. Por isso, acompanhar tendências tecnológicas, movimentos de capital e comportamento da comunidade pode ajudar muito, porque no mercado cripto, quem entende a narrativa antes da maioria, muitas vezes consegue se posicionar antes da explosão. E no final das contas, ciclos de mercado não são apenas sobre preço, são sobre ideias que capturam a imaginação do mercado. A pergunta é: qual será a próxima narrativa dominante?